Que eu nem imagino essas histórias devem ser cabulosas mesmo. Não tenho experiência com história policial, deve ser Não, cabuloso pra caraca. mas caraca, cara, depois dessa história aí, você me lembrou, um dia eu tava numa pizzaria com uns parça meu, aí ele me contou um relato que em uma fábrica na saída da cidade prenderam mais de 200 pessoas lá, né, resgataram pessoas de trabalho escravo, cara. Tipo, eu não sabia, não tinha noção que isso ainda acontecia. É real isso aí? Ainda acontece no Brasil? Eu posso começar? Pode falar. Cara, se a gente pegar, por exemplo, os trabalhos hoje, a gente não pode falar exatamente que é trabalho escravo, porque tecnicamente, legalmente, a escravidão não existe mais. A gente fala que é trabalho análogo à escravidão. Mas, realmente, acontece muito. Tanto que a gente estava dando uma olhada nos dados que de 2020 para 2021, o trabalho análogo à escravidão de casos que foram encontrados, basicamente, houve multiplicação por dois. Dobrou o valor de trabalhos encontrados de pessoas trabalhando em escravidão. É uma realidade bem dura mesmo, porque basicamente ninguém conhece isso. Todo mundo acha que já acabou, que não tem mais nada disso acontecendo. Mas é uma coisa que acontece muito ainda hoje em dia. Tanto que ele pode até falar melhor que eu, que caso que ele observa aí na jornada de trabalho dele, que deve ser uma coisa bem, bem que eu gosto bastante. Então é bem como o Gabriel falou, subiu bastante casos de 2020 para 2021 sobre trabalho análogo escravo. E, bem, o que eu posso dizer o trabalho análogo escravo pode se considerar uma pessoa que trabalha há bastante tempo numa área e o patrão meio que não paga o valor certo ou a quantia adequada Tô ligado. para essa pessoa. Eu já sofri disso, cara. Eu trabalhava no supermercado antes de começar tudo isso aqui. E, tipo, eu não recebia pelo meu trabalho, tá ligado? Eu recebia muito pouco, mano. Quando acontece com a pessoa é foda, mano. Deve ser difícil, né? Eu nunca Difícil. passei ainda bem, mas deve ser foda, não. Mas, tipo, foi o que eu estava. E também pode ser que Gabriel falou sobre o carro da fábrica, que pessoas foram presas, né? Por meio que deixar as pessoas por lá e não pagar uma quantia certa. Ou mesmo o patrão de tal pessoa não pagar a pessoa e a pessoa trabalhar por bastante tempo, um certo período, e ela continuar trabalhando e meio que ver se ela recebe o pagamento. Mas me diz uma coisa, cara. Por que isso ainda acontece? Por que isso ainda existe? Esses casts mais simples a gente pode falar porque as pessoas são malucas, né? É basicamente isso. Cara. Porque não me vem à cabeça como que algo assim, algo tão banal, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Algo que antigamente era tão comum e hoje a gente já tem uma mentalidade completamente diferente e a gente ainda consegue ver isso por aí. O que você acha por que o cara ele vira escravo? O que você acha que é falta de opção de trabalho? Quando o João foi me convidar para vir no podcast, que a gente se encontrou no dia que ele foi me convidar, a gente estava até discutindo isso, né, João? Que eu estava trabalhando num caso, agora já foi resolvido, que era um caso semelhante disso, só que era um caso mais como você tinha falado, que era que a pessoa recebia pouco no trabalho, só que era uma empresa enorme, que a gente tinha falado. Qual que era a sua opinião disso que você tinha falado, João, que eu tinha até esquecido? Não, tipo, de um cara que trabalhava numa empresa e a empresa, tipo, pagava menos pra ele e era atrasado. Tipo, a gente tinha até. Eu não lembro qual que a gente tinha tocado, que a gente tinha falado de uma coisa que tinha me alertado muito, que, por exemplo, eu lembrei agora, que era como que. Se a gente passou com uma empresa enorme pra gente fazer uma coisa dessas, quantas empresas pequenas, ou quantas, tipo, pessoas, até pais com filhos, podem fazer. Pode fazer uma realidade dessa com o filho, que o cara pode fazer isso e ninguém ia saber nunca. Cara, essa é outra pira. Porque, vamos supor, isso acontece mais em empresas grandes, transnacionais ou em empresas pequenas? Olha, depende da proporção que você quer falar, porque se a gente for falar de não receber nada, eu creio que não sejam empresas grandes não, porque as empresas vão pagar pelo menos um valor mínimo para os funcionários, apesar das condições de trabalho poderem ser bem desgastantes também. Mas lugares pequenos, em relação à quantidade, é menor ainda. Aí depende do que você considerar, porque se for considerar proporcionalmente, a empresa grande meio que teria obrigação de pagar um valor maior. Só que empresas pequenas realmente não pagam nada. Acontece muito de pessoas que trabalham lá e são obrigadas a trabalhar, seja por mais motivos que foi, tipo família, ou basicamente a pessoa ter tido um favor com que a pessoa fala que, por exemplo, você tem que retribuir trabalhando pra mim e a pessoa não acontece nada, a pessoa não tem noção do que ela tem que receber, a pessoa tá lá. Aquele meio termo, né? Não tem a escravidão, mas também no caso há casos de escravidão. Porque a pessoa
que trabalha em uma empresa grande e não recebe o valor adequado, ela meio que tá... Pode ser considerado escravidão, né, Pode mano? ser considerado meio que uma escravidão, né? É basicamente uma coisa de fachada, essa coisa de que não existe mais escravidão, se a gente parar pra pensar. Tipo, em cidade pequena, até aqui na nossa cidade, que é uma cidade relativamente pequena, você vai encontrar casos se você for caçar. Você acha que é mais comum encontrar em cidade pequena? Não necessariamente por causa do... Proporcionalmente, talvez. Por causa que pessoas de cidade pequena talvez não precisem tanto dinheiro. Essas pessoas ligam tanto pra isso. Mas cidade grande, por conta do número maior, provavelmente encontra mais casos. Sim, O Wallace tinha falado daquela operação que ele teve que ir lá entrar e prender dois bandidos lá, né? Qual que é o nome? Agora até eu esqueci. Desculpa aí, cara, mas é que eu tava meio voado aqui. Mas me diz aí, teve alguma outra operação grande como essa que você tinha falado, desse tráfico de drogas, mas agora envolvendo trabalho análogo, assim, tipo, você entrou numa fábrica, tá ligado? Você viu lá criança, pessoas que não, fora das condições de trabalho, tá ligado? Alguma coisa assim? Bem, no caso eu vi e também eu ouvi falar sobre um caso que teve uma cidade pequena aqui perto, que eles estavam tendo trabalho escravo e a pessoa estava lá presa e meio que não recebendo, presa entre aspas, porque estava lá sobre uma condição de uma pessoa que meio que não dava não pagava o valor certo para Mas a pessoa ficava presa no lugar ou ela saía para outros lugares? Bom, no caso a pessoa ficava presa, porque ela ficava em um determinado lugar onde estava sobre como é que Vigilância? pode falar? Vigilância, e essa pessoa ficava sobre como é que fala mesmo? Um estado de prisão. Entre aspas. Pode ser isso. Devendo, né? A pessoa pode estar devendo, tá ligado? Ela não pode sair. Mas, tipo, como que aconteceu? Você ajudou na operação ou foi só você, tipo, foi o caso de outra pessoa? Bom, foi eu e mais pessoas juntas. Mas você, tipo, como que resolveu? Como que foi? Bom, eu e determinada pessoa fomos para este lugar, vimos que estava acontecendo isso, né? E com isso ajudamos a pessoa que estava lá Mas, tipo, e prendemos, né? foi uma denúncia? Denunciaram ou vocês Ou já vocês estavam foram investigando? Foi uma denúncia. Mas como que chegou pra vocês? Tipo assim, ligaram pra gente falando que tava vendo tal coisa sobre trabalhar análogo escravo, né? E com isso, sabendo dessa tal denúncia, fomos lá e meio que prendemos a pessoa que tava fazendo tal Era um ato. grupo de pessoas ou era só uma pessoa? Era um grupo de pessoas. Então, a gente pode tirar... O cara que pratica isso, né? Que ele escraviza as pessoas para trabalhar para ele tipo, qual que é o tempo de prisão, mais ou menos, dele? Quais são os crimes que ele consegue cometer só com isso? Pra isso, eu acho que... Cara, depende, é muito relativo, eu acho. É. Depende. No Brasil, lá fora... Cara, depende muito, depende do tempo, depende da quantidade de pessoas, provavelmente. Porque, bem, Não. a escravidão já acabou. Então, no caso, uma pessoa que pratica Mas tal ato... eu acho que deve ser uns 10 anos. 10 anos de prisão? Eu acho que Peraí, 10, eu acho que poderia ser Caraca, na minha opinião, cara, na minha, tudo bem que a minha opinião é baseada em nada, né? Mas, tipo, caraca, 10 anos pra um cara, um idiota aí que ficou escravizando um monte de gente, tá ligado? Aprisionando pessoas, fazendo elas trabalhar contra a vontade dela. Você acha que é pouco? Você é louco, a justiça desse país é um lixo, né, mano? Não, Pelo é amor de mesmo. Deus. Todo respeito ao seu que é policial. João foi um federal. dos caras que mais criticou a justiça, inclusive, Não. um negócio que a gente tava falando sobre. Um tema antigo que a gente tava falando sobre. A gente tava falando até sobre outra coisa, que era sobre. Era sobre isso, sobre a justiça ser justa, que ele até tinha falado. É porque às vezes o cara que pratica a escravidão, ele às vezes tira, tipo, como o Antônio falou, 10 anos de prisão, como você falou, 10 anos, e às vezes a pessoa tá lá trabalhando para ele escravo, às vezes mais de 10 anos. Isso é uma pira que eu acho que fica muito pesado. E ele, tecnicamente, ele vai receber comida, ele vai fazer tudo. Ele só vai ficar parado lá dentro, entende? Não vai acontecer mais nada. Isso é uma coisa. Além da justiça ser lenta, que dá tempo pro cara, não vai acontecer mais nada com o cara. Caraca, mano. Mas, tipo, assim, uma pergunta aqui que sempre me vem à cabeça quando isso acontece assim, vocês não são psicólogos, né? Mas, tipo, é a questão... Definitivamente não. A pessoa tá lá, sendo escravizada, trabalhando contra a vontade dela. Vocês acham que... Vamos supor, o cara que tava escravizando ela foi preso. Aí, você acha que essa pessoa que foi escravizada,
ela recebe apoio, assim? Será como é que fica a questão psicológica mesmo da pessoa? Será que o que se passa na cabeça dela? Caraca, o que eu vou fazer agora da minha vida? Aí acontece que, se eu não me engano, muitos não sabem o que fazer e acabam voltando pra isso, voltando pra acabar sendo escravizado, né? Receber menos. Cara, isso, com relação a isso, por exemplo, eu como representante ministro do trabalho, eu vejo que lá dentro tem pessoas de verdade que tentam lutar com relação às pessoas tentarem melhorar as condições, mas isso é um tema que realmente não entra muito em pauta. As pessoas realmente não... As pessoas pensam, Ministério do Trabalho, as pessoas pensam que, por exemplo, as pessoas só reclamam no dia a dia de salários baixos, mas condições de vida realmente, que esse é um exemplo extremo disso. Mas isso não é um tema que é muito abordado, não. Então eu creio que, infelizmente, provavelmente não. As pessoas, infelizmente, não recebem esse apoio. E... Tem gás ali, cara? E aí, infelizmente, olha o tempo que a gente tá falando. E aí a gente, infelizmente, eles não recebem esse apoio, não. Querendo, o Alas pode estar falando mais prática, que ele talvez vê isso mais no dia a dia, mas pelo que eu vejo lá, as pessoas realmente não é um tema que é muito tratado pelas pessoas, não. E provavelmente não recebe tanta atenção quanto deveria. Na sua opinião, você acha que esse tema tipo, devia ser tipo, muito deve dar mais importância no meio em que... Sem dúvida nenhuma, porque além disso, de ser uma coisa horrível, uma cidade, a gente nunca vai saber o que aquela pessoa passou. Ela pode ter passado isso qualquer coisa que a gente pode ter sido torturada, pode ter sido acontecer qualquer coisa que a gente nunca vai saber aconteceu naqueles tantos anos, meses, nem que seja dias, horas, que ela ficou lá dentro. E a gente nunca vai saber e a gente fica talvez prestando atenção lá dentro em coisas menos úteis do que deveria, enquanto um tema tão sério quanto esse não leva tanta atenção. Vocês acham que, tipo, dependendo... Você acha que um país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, acontece igual acontece aqui no Brasil? Tipo, podemos citar, por exemplo, a China. Muita gente recebe notícias de trabalho escravo, trabalho de criança em fábricas que podem trabalhar, tipo, fabricando carros, celulares, tá ligado? Ou então, nos Estados Unidos mesmo, do maluco do Elon Musk, né? Do maluco do Elon Musk? Da Tesla, muita gente acredita que, tipo, há um trabalho escravo, há crianças que trabalham contra a vontade deles na produção dos carros, por exemplo. Por exemplo, pode ir. Bom, eu ainda acredito que haja trabalho escravo em outros países, não só no Brasil, né? Mas com outros países de primeiro mundo, né? Cara, eu que tenho um pouquinho mais de contato com a área de trabalho especificamente, olha, Elon Musk que você disse tá do caso, o cara é bem peculiar, só que eu, por exemplo, empresas grandes... O cara é bem peculiar, o cara é maluco. O cara é bem maluco. O cara é doido, só que aí, ele é um cara que... Ele, não só ele, só para usar de exemplo, eu tenho, na minha impressão, que ele é um cara que não deixaria isso acontecer. Por causa que a empresa dele é grande demais para ter um alto nível, eu não acho que ele gostaria que os funcionários dele trabalhassem nesse nível. Uhum. Só que, você citou de China, lá é uma situação bem grave mesmo. Talvez casos que possam ser comparados ao Brasil mesmo, por causa que até pessoas que encomendam coisas da China, às vezes recebem mensagem de escravos. E é uma coisa bem... Porque as pessoas não ligam, na verdade, infelizmente. As pessoas não ligam. E a mesma realidade no Brasil, se a gente aceitar, as pessoas não ligam porque está acontecendo. Elas acham que não vai chegar nelas. Uhum. Infelizmente, essa é uma realidade que está bem longe de ser resolvida. Você acha que com o aumento da globalização, tecnologia, tudo mais, ainda mais o Wallace, né, que é policial federal, você acredita que, tipo... isso que eu falei, o aumento da globalização, da tecnologia, esses casos podem ser encerrados, né? Você pode achar casos mais rápido, pode meio que tentar acabar com isso, né? Mais rápido, assim, de certa forma. Você consegue acabar com... Como é que eu posso dizer? Consegue lidar com casos mais facilmente? Tipo isso, tipo... Achar, tá ligado? Achar caso. Tipo, hoje exatamente. Por exemplo, lá no meio da mata, por exemplo, na Amazônia, pode ter uma madeireira lá cheia de gente trabalhando, escravizado. Você acha que com o aumento da tecnologia, com coisa assim, você pode, sei lá, enviar um drone lá, fazer uma busca, uma isso tem perícia. curiosidade de saber mesmo. Eu creio que isso ajuda bastante a pessoa, né? E ainda mais se for um policial como eu, trabalhando em determinado caso. Se for, no caso da tecnologia, aumentar e melhorar para revisionar, no caso eu acho que ajuda bastante. Se for, no caso que você falou, de enviar um drone para ver o que está acontecendo, eu acho que é de uma grande ajuda. Né? Isso acontece com frequência, tipo enviação de drones ou coisas desse tipo para tentar achar coisas que podem estar acontecendo em lugares inacessíveis? Até no caso, se for um helicóptero para
meio que ver o que está acontecendo, né? Eu acho uma longa distância, né? Que fala. E eu acho que é isso, né? Tá quase na hora de agradecer os subs, mas eu quero fazer uma pergunta crítica, assim, em relação a tudo. A porcentagem, assim, tá subindo ou tá aumentando os casos? Você não pode ter dúvida que tá aumentando. Caraca, Infelizmente. mesmo tanta tecnologia, Eu inovação, acho- ainda continua aumentando? No meu caso, eu acho que está diminuindo os casos. Cara, não. Eu acho, por exemplo, isso pode ser até se a gente passa talvez pra realidade que eu sei, pode ser verdade, mas não. Se a gente para porque hoje em dia provavelmente vão ser encontrados menos casos. Isso provavelmente é verdade, sim. É dois lados da mesma moeda. Porque pode ter sido encontrado mais casos, mas a tecnologia vai ajudar a encontrar possíveis casos que podem não ter sido solucionados, digamos assim. Se a gente vê dado, a gente vai encontrar que a gente vai provavelmente estar na mesma coisa, para ser o mais sincero possível. Eu acho que eu até te explicar de maneira errada. Mas aqui a tecnologia está ajudando a encontrar casos que antes não eram encontrados. Sim. Então os dados provavelmente vão... Tipo, mais casos estão sendo solucionados, como ele falou. Acho que provavelmente, talvez falando melhor do jeito que falou, foi mais casos estão sendo solucionados, sim. Provavelmente acho que sim. Mas mais casos vão ser encontrados ao mesmo tempo. Então, tipo, o número de casos encontrados vai subir, só que o número de solucionados também vai. Caraca. Tá vendo aí, rapaziada? Cuidado, viu? Cuidado! Pode estar tendo aí um esquema aí, perto da tua casa mesmo, na sua cidade. Denuncia, hein? Denuncia.